Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jesus com a Giovana Montosa. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa entrevistada é a Gi. E vocês vão conhecer, gente, essa mulher maravilhosa que assim, meu Deus, sabe? A gente conversou ali um pouco antes e eu já falei que eu já tô querendo que ela fique minha melhor amiga, eu já tô querendo apresentar ela para CT. E Gi, se apresenta um pouco pra gente. Claro. Bom, meu nome é Giovana e eu tenho 25 anos. Eu sou aqui de Londrina, né? Atualmente eu tô estudando, fazendo um mestrado em Londres. Eu sou formada em moda. E acho que é isso, por enquanto. E agora a gente vai aqui, né, conhecendo. Gi, conta pra gente como que foi, assim, as suas primeiras experiências com Deus, se você lembra da primeira, ou como que foi? Bom, eu nasci em lar cristão, né? Então, os meus pais, meus avós também, por parte de pai principalmente, a gente já é, acho que a quarta geração, assim, de cristão. E então eu cresci nesse ambiente de igreja, de acampamento e tudo, né? Mas eu lembro de uma experiência que foi bem forte, marcante. Eu acho que eu devia ter já uns 9 anos, mais ou menos, e eu fui com a minha irmã para um acampamento, que é aquele King's Kids, que é da Jocum, se eu não me engano. E aí, lá, assim, foi num culto mesmo. Eu sei que depois que terminou, eu fiquei lá, porque eu senti, assim, muito forte o amor de Deus mesmo. Eu lembro, assim, de só receber, sabe? De sentir, chorar e ficar na presença de Deus. Então, foi um tempo bem, bem forte, assim. E, gente, eu tava pensando aqui, enquanto ela falava, como a pessoa é humilde, gente. Porque ela se apresentou aqui, falou que ela tem 25 anos, que ela fez faculdade de moda. Só que, gente, vocês não têm noção. Ela tem um projeto missionário incrível, na verdade, na África e também aqui agora em Londrina, né? E ela vai contar um pouco pra vocês. A família dela, como ela falou, é de uma igreja muito grande aqui da nossa cidade, os pais dela são pastores. E ela tem, gente, ela tem muita história incrível para contar para vocês. Mas vamos continuar descobrindo juntos. E hoje, conta pra gente algum testemunho legal, dos vários, que você gostaria de compartilhar. Tá. Difícil escolher, né? Mas tem bastante história legal, assim, principalmente nesses 2 últimos anos, né? Tá. Porque eu já tinha, né, eu já sabia que eu ia pra lá estudar em Londres. Foi, na verdade, algo que eu fui pra lá quando eu fiz aniversário de 15 anos, que eu ganhei de presente. E eu senti uma conexão muito forte com a cidade, né? Então, 10 anos depois, eu tava lá morando e tudo, mas eu tinha me programado e tinha feito toda a minha inscrição por uma pós lá. Né, voltada para moda, principalmente para desenvolvimento de produto, que era a área que eu estava mais. E aí teve uma madrugada, assim, que eu acordei, fui acordada, né? E eu senti que era para eu mudar de curso, que não era para eu fazer aquele. E foi bem claro, assim, né? Aí eu acordei de madrugada, peguei meu celular, falei, Deus, tá, como assim, né? Ele falou, não, é para fazer na mesma faculdade, mas um outro curso. E daí aquele jeito que você olha pro celular, meio que sem conseguir ver direito. E eu fui vendo todos os cursos daquela universidade. E teve um que começou a brilhar, assim, pra mim, que é o que eu tô fazendo hoje. Então, ele é um mestrado que chama Fashion Futures, que ele fala muito sobre o futuro da moda, né? Mas daí, quando eu vi, assim, que era um outro curso, eu teria que fazer todo um novo processo, né, de seleção para ser aprovada e tudo. E aí eu entrei em contato com a empresa que faz a conexão. Falei, dá tempo para esse ano ainda, né? Que isso foi no ano passado. E ele falou, olha, dá, mas assim, vai ser bem rápido. Daqui 2 semanas o entrevistador vai estar aqui no Brasil e aí você vai ter que ter tudo pronto, 3 textos e tudo. E eu tava numa correria porque eu tava indo para a África logo na sequência, né? Enfim, eu só sei que a minha entrevista foi marcada pro dia que era o meu voo pro Quênia. Então eu ia no final da tarde, a entrevista foi de manhã. E eu cheguei na entrevista e era o mesmo cara que tinha me entrevistado pra pós anterior, né? E assim, ele, bem britânico assim,
Tá, mas o que você acha que mudou da sua vida de um ano pra cá, que você pode mudar de uma pós para um mestrado? E assim, só paulada. Eu, gente, não é possível, Deus, por que eu tô aqui? Eu tô indo pro Quênia hoje, não precisava passar por isso. Enfim, eu sei que durante a entrevista foi mudando assim o tom e aí no final ele falou, bom, independente disso, você precisa refazer os seus textos, pesquisa mais sobre isso, vai ler isso e tal, mas eu te vejo em Londres em setembro. Então foi bem gente. forte, bem impactante. E ela também, gente, uma coisa que ela me contou é que ela, logo que ela se formou, ela trabalhou em grandes marcas, né? E depois teve uma hora que o Espírito Santo pediu para ela entregar muitas coisas, né? E ela entregou o trabalho dela e foi fluindo no rio de Deus. Foi indo. A pessoa ficou meio nômade por um tempo. E hoje, conta pra gente, você tem algum episódio engraçado da sua vida com Deus? Ai, gente, tem vários, né? Mas a gente tava, eu e a Gi, que a gente foi pro Quênia juntas e a gente vai ficar 3 meses lá, né? E aí a gente foi de São Paulo para Joanesburgo e daí de Joanesburgo a gente ia para Nairobi. E quando a gente pegou esse segundo voo, que era mais curto, a gente conseguiu uma fileira pra gente, de 4, assim. Eu deitei de um lado, ela deitou de outro e a gente capotou, né? Eu só sei que daí a gente acordou, o avião estava no chão, a gente levantou, claro, pegamos as malinhas e saímos. E eu já tinha ido pra lá, eu já conhecia o aeroporto e tudo. E a gente chegou lá na sala, eu falei, gente, tem alguma coisa errada, não é o mesmo aeroporto. Só que a gente ficou lá, né? Daí chegou um guardinha, assim, do aeroporto e começou a ajudar a gente a preencher lá e tal. Onde vocês vão ficar e tal. Deu viu, Gi? Falei assim, Deus manda os anjos e eles cuidam e tal. Enfim, entramos na fila, né? Aí a gente tava na fila da imigração e tinha uns portugueses atrás da gente. Daí ele, onde vocês vão ficar e tal. Daí a gente, em Nairobi, por um tempo, depois a gente vai pro norte deles. Mas vocês sabem que vocês estão na Tanzânia, né? Ai, meu Deus do Gente, céu. oi! Eu falei, não é anjo isso não, minha filha, isso não é anjo de Deus, não. Eu sei que a gente conseguiu, o avião ainda estava lá, ele teve que fazer um pit stop na Tanzânia, mas a gente voltou pro avião e depois pousamos no lugar. Vocês conseguiram voltar correndo, desesperada? Jesus, Deu tudo certo, mas enfim, foi engraçado. E aí sempre que aparece uma coisinha que parece ser bom, mas não é, a gente fala, ali ó, o anjo da Tanzânia tá aqui pertinho, hein, cuidado. Ai, gente, que Foi demais. muito engraçado. E hoje, você tem uma vida assim de devocional que você faz sempre a mesma coisa? Como que é? Você tem uma rotina de vida com Deus? Ou não, é uma coisa mais livre, assim? Eu acho que são temporadas, assim, sabe? Tem algumas temporadas que é importante você ter uma rotina, porque para encaixar no seu horário e você ter certeza que você vai cumprir com isso, né? Mas como a gente está num momento, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais flexível com nós mesmos e com o nosso relacionamento com Deus. Eu não tô com uma rotina diária, mas eu sinto, assim, necessidade de ficar um tempo meio que reclusa sozinha e deixar fluir, ler a Bíblia, orar e meditar. Então, nessa temporada tem sido mais à tarde, que eu acho que é um tempo que eu não produzo muito mesmo. Então, assim, depois do almoço eu faço um pouquinho, trabalho um pouco, estudo, e aí eu paro um pouco para ter um tempo com Deus. Hoje, conta pra gente um pouco assim dos desafios que você achava ou acha que é crescer numa família de pastores, uma família tradicional. Você acha que existiam alguns desafios? Sim, com certeza. Os meus pais, assim, eles são pastores há pouco tempo não, faz uns anos já, mas a minha mãe, ela é médica e meu pai é empresário, então eles tiveram uma carreira, então não foi sempre que eu tive os meus pais como pastores, né, de 10 anos pra cá. Mas eu acho que, como eu sou filha do meio, talvez eu me importo um pouco menos com a opinião, assim, dos outros e com esses detalhes. Normalmente, filho mais velho acaba pegando mais isso, né? Mas assim, eu tive já umas experiências, por exemplo, de uma pessoa chegar e vir pedir perdão por, às vezes, achar que eu era de um jeito e não era bem assim, enfim. Mas eu acho que a maior dificuldade é interna mesmo, né? De você se cobrar, de você achar que você precisa ter uma postura específica ou buscar Deus de uma forma que é igual a dos seus pais e não é. Então, até isso pra mim tem sido... Eu tenho redescoberto quem é Deus
por mim e não, né, pela visão dos meus pais. E isso é incrível, porque eu acho que a gente às vezes coloca Deus dentro de uma caixa, né? Porque a gente vê Deus nas outras pessoas e acha que é desse jeito, e com a gente normalmente não precisa ser do mesmo jeito, né? Então isso tem sido muito rico dentro de casa. Ver como cada um se relaciona e ver essa riqueza mesmo, né, que Deus é. E hoje essa pergunta eu faço para todos os entrevistados do canal. Se você fosse falar quem é Jesus para você, o que você falaria? Tanta coisa, né? Eu, assim, também eu acho que, pessoalmente, às vezes eu acho que são temporadas. Que Jesus, ele tem vários nomes e vários significados, né? Então depende um pouco do momento de vida que você tá e ele vai representar algo para aquele momento, né? Então eu acho que agora, essa temporada, ele tem sido muito amigo. E a palavra, acho que cura também vem muito, sabe? Então, eu acho que eu tô num processo de cuidado próprio, de aprender a ser cuidada e deixar isso acontecer. E tem sido um processo de cura para mim. Então, eu vejo que é muito Jesus conduzindo isso e trazendo isso na minha vida. Então, hoje, eu acho que se eu fosse descrever, eu descreveria como amigo e como uma pessoa que traz cura e traz transformação. Ai, que delícia! E hoje, agora, indo para a parte do seu trabalho e das missões. Conta um pouco pra gente como que foi, né, estudar moda, trabalhar em grandes empresas e depois mudar e já, né, rapidamente fazer missões. Conta pra gente um pouquinho. Eu lembro, assim, que foi difícil pra mim decidir que eu queria fazer moda. Eu fiz aqueles testes lá de vocação e tal. E dava bastante pra área criativa. E assim, ou para uma área mais de direito e tudo mais. Então, é interessante que eu acho que injustiça, no geral, sempre foi algo que mexeu comigo, né? Mas essa parte de criativa e desse lado mais de arte sempre bateu mais forte. Os meus pais sempre também me incentivaram a ir atrás do que eu sentia. E aí eu escolhi, né, fazer moda. Mas eu acho que hoje até eu paro para pensar que talvez meu interesse em fazer direito, em ir para uma área mais assim de política e tal, também faz um pouco de sentido com o que eu tenho vivido hoje de com certeza. meio que ir contra algumas injustiças que a gente vê, né, hoje no mundo. Então, ir para São Paulo, fazer faculdade lá, mudou bastante a minha percepção de vida, e eu comigo, e eu com o mundo. Estudar numa faculdade assim que é uma boa faculdade, que eu acho que me impulsionou muito para depois trabalhar no mercado e me estabelecer também como profissional. As amizades que eu fiz até hoje, assim, a gente tem uns grupos com umas 10 amigas, a gente é super próxima. E então, para mim foi um privilégio assim poder estudar, e eu gostei muito, enfim, de todo o processo que eu vivi lá. Trabalhar também na indústria da moda foi algo importante na minha vida. Foi um pouco difícil, que é uma indústria bem assim, que mexe com muitas coisas, né? Com ego, mexe com criação, mexe com algumas coisas que às vezes a gente não concorda, né? Tem algumas empresas com valores que estão muito distorcidos com os meus valores, né? Então, não todos, claro, mas algumas coisas doíam muito em mim de ver, assim, né? E não só, assim, na indústria brasileira, mas na indústria global mesmo. Você vê muito trabalho escravo, você vê algumas coisas, assim, uma degradação do meio ambiente que não faz muito sentido você trabalhar, para mim, né? Com a moda que estava causando tanto mal para a humanidade, para o planeta Terra. Entendi. Então, acho que também eu estou nessa busca de entender como me posicionar como profissional, trazendo algo que é positivo e não algo que é negativo, né? E o seu mestrado tem tudo a ver com isso, né? Qual que é o tema do seu mestrado, assim? Então, esse mestrado, ele nasceu junto com o Centro de Sustentabilidade dessa faculdade lá de Londres. E ele é o primeiro, assim, mestrado nessa área mesmo, e é o único, assim, eu acho que é o único centro de sustentabilidade para moda que existe. Ele é bem referência. É muito para entender o impacto da moda hoje, né, no planeta, em termos de meio ambiente e social e todas as esferas que pode envolver, e como nós, assim, os estudantes, os alunos que são pesquisadores, né, podem desenvolver uma pesquisa que vá
ter uma pequenininha parcela de mudança na indústria ou de alguma forma, né? Então tem sido muito inspirador, assim. É uma turma pequena, são só 15 alunos, mas são pessoas, assim, incríveis e que carregam algo muito lindo mesmo, de transformação, de querer mudar. E várias áreas diferentes, porque são muitos universos que a gente pode atuar e pode tentar fazer uma contribuição mesmo, né? E a moda, eu acho que, para mim, hoje eu vejo como mesmo um instrumento de trazer um pouco mais de justiça, né, para o mundo e para a humanidade. E Gi, fala como que foi o processo de daí você largar o seu trabalho e começar com as missões. Foi difícil, assim, porque eu gosto muito de trabalhar e eu tinha já a rotina, né, de, enfim. A rotina louca de workaholic lá em São Paulo, né, um pouco. E toda a vida, né? Que isso envolve estabilidade também financeira e tudo, né? Vocês sabem um pouquinho disso. Mas, pra mim, assim, eu acho que foi muito importante porque estava um pouco incompatível já eu trabalhar com algumas coisas que eu não acreditava, né, profundamente. E eu fui mesmo para buscar qual seria o próximo caminho. Eu não sabia, tipo, o que ia acontecer. Eu acho que muitas vezes a gente precisa sair de onde a gente está. Não estou falando que precisa ir para a África, mas assim, você precisa sair mesmo para você mudar a sua visão, mudar a sua perspectiva. E assim, eu não imaginava que eu ia conseguir usar a moda, né, manter, né, o meu background para atuar de uma forma diferente. E eu vejo que foi aí. Então, eu acho que foi um processo difícil, mas hoje, assim, eu recebo muito apoio, até de amigas, colegas de trabalho, que viram esse meu processo de transição e sabem como a gente está hoje, como projeto e tudo, e assim, elas sempre me apoiaram, assim, e eu acho que isso faz sentido porque a indústria está precisando de projetos como esses, então é importante. Né? E hoje, conta um pouco do seu projeto? Como que é? Quantas mulheres lá na África vocês ajudam? O que vocês fazem? Então, a data de nascimento, né, do Afura é dia 25 de abril. Então, a gente acabou de fazer um ano. É um projeto bem baby, a gente fala que é a sementinha ainda. E, então, assim, o nome significa respirar, respiro e espírito, né? Então a gente entende que é mesmo um sopro de vida para as mulheres que a gente atua. Hoje a gente está focado em mulheres, né? Em capacitação técnica e desenvolvimento pessoal e espiritual, né? Então a gente constrói ou monta ateliês, que vai ser o espaço físico onde a gente vai estar ensinando. E nisso a gente vai trazendo conversas assim sobre temas gerais de vida, de rotina, de cozinha, enfim, tudo que elas querem falar. E a gente também fala sobre Deus, a gente fala sobre Jesus e apresenta a pessoa de Jesus de uma forma assim super delicada e assim, se alguém quiser saber, se não quiser também não tem problema. E é um ambiente seguro mesmo que a gente vê que acontece assim, esse sopro, esse respiro, esse renovo para as mulheres, né? Então, lá no Quênia, a gente tem de 15 a 20 mulheres com a gente, mas a gente sabe que já passaram pelo menos umas 60 durante esse ano e aprenderam e estão lá com a gente. A gente desenvolve pequenas produções, ainda estamos elaborando qual vai ser o produto, como que vai ser o formato lá mesmo, né, do projeto. E aqui em Londrina, hoje a gente tem 2 turmas, né? Então, no semestre passado, 9 se formaram, 9 mulheres, e agora a gente está com 16 mulheres. Em processo de aprendizado e a gente faz todo um acompanhamento também com elas, assim. Ai, que legal. E aí agora você vai terminar o seu mestrado lá em Londres, mais ou menos, se a pandemia nos deixar, né? Esse ano já seria para você terminar o mestrado. Isso. Eles já empurraram um pouco para frente, vai agora até final de dezembro, era no começo, então vamos ver como que vai. E Gi, conta pra gente como que é lidar com os seus sentimentos. Assim, foi difícil você lidar com ver uma realidade completamente diferente lá na África, né? E agora, como que é? Tá longe da família, vivendo, né, um mestrado em uma cidade diferente. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que tem dias e dias, né? Tem dias que a gente tá mais sensível e tem dias que a gente só vai indo. Mas eu percebi que
eu tava indo um pouco no automático, cuidando de muita coisa, muito projeto, muita gente, assim, e me deixando um pouco de lado, né? Aham. E não é nada sustentável isso. Então, não pode, gente, tem que se cuidar. Então, tipo, agora, nesse momento agora específico da pandemia, tem sido muito bom pra mim. Então, eu tô fazendo terapia e isso tem sido ótimo, olhar mesmo pros sentimentos, e entender o que que é e ressignificar algumas coisas que aconteceram para que, né, pro presente, entender isso de uma forma saudável. Aham. Eu acho que às vezes a gente tá vivendo e as coisas ficam meio nebulosas, eu falo às vezes, né? Você não tá entendendo muito o que tá acontecendo e você não para também pra nomear, pra, né? Isso, E com pra certeza. colocar as coisas no papel e entender o que tá acontecendo dentro de você. E como a gente tem dificuldade de nomear sentimento, né? Muita, nossa, Eu muita. tive uma crise de nervosa, assim, que não foi uma crise nervosa física. Que eu não fiquei nervosa, me deu um negócio nas pernas que queimava e nada. Eu ia no médico, não é nada, era emocional. Sim. E aí eu fui no médico, ele é neurologista, homeopata, e oncologista, homeopata e tal, e é quase uma sessão de terapia. E aí ele perguntava, falava assim, tá, mas você tá me escrevendo, o que que você sentia nesse momento? Aí eu ficava assim, não sei, eu tava assim, eu não conseguia nomear meus sentimentos, Sim, porque a gente não se olha, né? Sim. E Não, tudo que ele me total. perguntava, eu não conseguia nomear. É. Não, pra mim é isso mesmo, tipo, é esse processo que eu tô. Porque daí parece que as coisas ficam muito mais confusas do que elas realmente são, né? Então, eu tinha vivido muita coisa nesses últimos 2 anos, morei em 3 países praticamente. E aí, sabe, quando você não sabe se foi bom, se não foi, o que você se arrepende, o que você não, né? Mas aí quando você volta e pensa no sentimento, e isso muda tudo, assim. Eu tava até esses dias assistindo um vídeo bem interessante que ele falava sobre a ordem de como um sentimento se forma, vamos dizer, né? Aí ele falava que primeiro acontece um evento, aí você dá um significado. Isso deve ter o nome de alguém que pensou nessa metodologia, que eu não sei dizer, mas a gente pode pesquisar. Então acontece um evento, daí acontece, você dá um significado para esse evento. Depois disso você sente algo. O sentimento que você sentiu em relação a isso é muito difícil de mudar. Então, o que eu tenho feito nessas sessões agora de terapia é voltar pro significado que eu dei pro evento e, a partir disso, ressignificar isso e mudar o sentimento que eu tenho em relação ao evento que aconteceu. Então, isso pra mim tem sido, nossa, incrível. Super legal, Todo né? mundo precisa fazer terapia. Ai, gente, é muito bom. Eu falo que eu só não faço agora porque eu não tenho condições financeiras, mas eu vou fazer. Já até solicitei a Nicole, assim, ela vai poder me usar como um objeto de estudo. E hoje, em relação, você até estava comentando comigo que agora você está tendo tempo até para cuidar mais de você, da parte física, de fazer pilates e tal. Sim. Você acha que isso reflete na sua vida com Deus, quando você não está cuidando, assim? Como que é a sua rotina com a alimentação, por exemplo? Isso significa, muda alguma coisa? Nossa, muito. É. Eu emagreci muito nesse meu período, né? Porque eu sou a pessoa que, quando eu tô com muita coisa na cabeça, eu esqueço de comer. Tudo que eu queria. Ora por mim. Não é bom, gente, não é bom. Depois você fica fraca, você fica com o corpo. Nenhum excesso é bom, né? É, não. Então, assim, pra mim, eu acho que faz toda a diferença. E eu acredito muito, eu tava até lendo bastante sobre isso, sobre corpo, alma e espírito. E a gente tem que cuidar de tudo, não tem como, né? Porque senão a gente não se sustenta. E claro que não é fácil, não é sempre que a gente consegue, né? São muitos pratos rodando ao mesmo tempo. Mas é bem importante olhar para nós mesmos e estar cuidando. Né? Lá em Londres você consegue fazer alguma coisa, exercício, alguma coisa? Sim, eu não faço exercício em uma academia e tal, mas eu ando bastante porque lá se anda muito, né? Então, de 10, às vezes, nossa, gente, tem um dia que eu andei 17 quilômetros. Eu olhei pro negócio e falei, oi! Nem eu acreditei, mas enfim. Então, não. E a comida lá, como que é? A comida lá. Então, eu também tava no meu período de esquecer, porque você vai fazendo tanta coisa. Mas eu cozinho lá bastante, então, café da manhã eu tomo em casa sempre. Aí eu preparo alguma coisa de almoço pra levar. E à noite eu volto também. Coisas fáceis, daí você vai aprendendo a facilitar a sua vida.
E às vezes eu cozinho uma vez na semana para pelo menos de segunda a sexta ter, e aí você vai aprendendo e tudo. Ai, gente, mas é isso então. Muito bom. Gente, olha, eu falo que a nossa conversa que a gente teve, que demorou muito mais que essa entrevista, ela devia ter sido inteira filmada, mas fica só pra nós, tá bom, gente? Ó. Gi, obrigada, bom, obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho, obrigada de verdade, viu? Foi um prazer te conhecer e estar aqui com vocês, né? Porque sempre tem alguém por trás das câmeras. É lá, nosso produtor. É, super detalhista, muito bom. Ai, gente, é isso. Eu espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. Se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho e vem com a gente. Tchau.